Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal para mostrar para vocês a operação dessa semana que eu peguei no GBP NZD, um belíssimo de movimento de reteste, início de uma tendência de alta e entrada linda para pegar esse movimento que foi perfeito. Alguns detalhes a gente precisa passar por aqui para que tu consiga entender de fato qual foi o raciocínio e como tu não cair no mesmo erro que eu caí nessa operação. Tu vai entender o racional por trás de uma das operações mais limpas e bonitas que eu já trouxe aqui pro canal. O GBP NZD vinha mostrando força naquele exato ponto para subir, mas tinha um detalhe no diário que quase colocou essa operação toda a perder. E foi justamente esse detalhe que me fez considerar não abrir essa posição, embora mostrasse tudo muito favorável para esse movimento de alta. O que a gente tinha aqui no diário era claramente uma tendência de baixa já consolidada há alguns bons dias, porém, recentemente o mercado vinha mostrando força com diversas velas de alta, justamente mostrando que ele estava começando a iniciar um movimento de reversão. Essa última vela, principalmente de força, me mostrava que ele tinha provavelmente revertido aquela tendência de baixa ou já estava preparando para fazer esse movimento. Porque a tendência natural do mercado nesse movimento é fazer o movimento de baixa, volta para testar, mais um movimento de baixa, volta para testar e continua. Porém, nesse último movimento de alta, ele mostrou força, deixou justamente essa vela anterior de força, considerando que após os últimos retestes anteriores, o mercado deixou pavio para cima, ou seja, ele tentou romper aquela região, mas não conseguiu. Quando ele volta agora para testar com força e fecha acima dela, quer dizer que provavelmente agora o mercado está criando a força necessária para reverter esse último movimento de baixa. Porém, como eu disse antes, o mercado sempre volta para retestar o movimento anterior. A gente vinha em diversos fundos de baixa, cada vez menores, e o mercado volta para fazer esse teste, que foi justamente o que ele fez aqui. Ou seja, a gente tinha um mercado em uma estrutura de baixa ainda, e eu pensando em fazer uma compra aqui. E esse é um movimento que eu não tinha considerado quando eu enxerguei essa entrada. A lição é, a gente não pode ficar muito vidrado nesse último movimento, no mais recente, sem considerar o que está acontecendo um pouco mais para trás. Muitas vezes o mercado pode estar criando uma armadilha, a gente vai considerar que é um movimento de alta, quando na verdade a gente está vendo ainda um pullback na região anterior. Mas então, o que me fez ainda executar essa operação, mesmo tendo aquelas confluências lá atrás, provavelmente indicando que a gente poderia estar só fazendo um teste naquela região. A diferença é quando a gente consegue ter um olhar mais clínico, baixando o time frame, descendo para H4, o que a gente vai enxergar aqui? Que na verdade os últimos testes que a gente viu ali no diário, aqueles pavios deixados, foram justamente essa região que é a qual eu considerava me posicionar. Assim que o mercado rompe ela, a gente vai esperar testar ela de novo. E por que isso? Se eu tinha falado para vocês que o mercado se move em ondas antes de baixa, quando a gente vai fazer um movimento de alta, é muito provável que ele seja parecido com isso aqui. E o que é que vocês estão vendo aqui? O último fundo, um fundo mais baixo, porém, em seguida, um topo próximo do anterior, ou até mais alto, mas principalmente essa reversão de tendência acontece quando a gente começa a ver fundos mais altos em seguida. E me diz se não é exatamente o que a gente está vendo aqui. Um fundo mais baixo, os topos basicamente alinhados e uma sequência então de fundos cada vez mais altos. A gente está vendo justamente uma reversão de tendência, uma mudança de estrutura para cima. Então a gente já tinha uma área de interesse muito forte, respeitada anteriormente. A gente tinha acabado de enxergar o mercado rompendo essa região para cima, mostrando força que provavelmente a gente teria justamente para reverter esse movimento para alta. E a partir daqui era só esperar o mercado voltar nessa região e procurar as confluências certas para se posicionar. Eu já tinha a região certa, o contexto certo, mas eu entrei antes da hora nessa operação. Essa pequena antecipação fez o preço corrigir um pouco mais do que eu esperava antes de fato entregar o movimento. Me colocou em um drawdown que não deveria existir, na verdade, nessa operação. Quando o mercado faz esse rompimento e volta para fazer o pullback, o que a gente vai esperar? O que o mercado tem para nos mostrar que ele vai, de fato, reagir nessa região e começar a fazer o movimento de alta que a gente tanto espera? Basicamente, o que a gente quer ver aqui é justamente essa vela do H1 aqui, mostrando rejeição, deixando o pavio para baixo,
mostrando que justamente ali, naquele ponto, ele está reagindo, o preço está reagindo naquela região, a gente já tinha marcado antes, e sabia que era provável que ele fizesse movimento. Ou seja, essa é a confirmação que faz o preço mostrar força, e a partir daqui é muito mais provável que ele vá subir do que voltar a cair a partir desse movimento. Porém, onde que eu quero ver isso? Tanto no H1, se possível, no H2 e também no H4. Obviamente, quanto mais ele aparecer, melhor, mais força mostra pra gente que aquela região tem. E se vocês já repararam, a minha entrada foi da vela seguinte, a primeira rejeição de H1, só que as velas seguintes não tinham rejeitado esse movimento. Eu imaginava esse fechamento que já tivesse para acontecer também no H2, então eu teria H1 e H2 rejeitando da mesma forma, mas um errozinho de timing, eu esperei a hora errada, fechou a vela de H1, mas eu esqueci que a de H2 não fechava junto, então eu só tive a única confluência realmente forte naquele momento para fechar essa operação, era a primeira e única vela de rejeição no H1. O ideal é que a gente veja, quanto menor o time frame como um H1, veja mais de uma ou duas vezes uma vela de rejeição. Isso vai ajudar a dar mais confluências que de fato o mercado está reagindo aqui. Porém, como toda essa análise estava alinhada e fazia o sentido para o movimento de alta, ainda assim o mercado foi reagir nessa região em seguida para depois entregar o movimento de alta. A gente pode até ver pelo movimento seguinte do H1 que sim, a gente tem uma nova vela de rejeição e principalmente uma vela de força no H1, uma vela de engolfo. Ela basicamente engoliu todo esse movimento de baixa anterior em um único movimento. Aí sim, aqui era para ter acontecido a minha entrada. Aqui é o ponto ideal que tu pode falar, que o mercado não vai mais descer a partir daqui. A partir daqui, as chances são muito maiores de justamente fazer o movimento de alta que a gente espera. Então a lição final aqui nesse ponto é: tenham paciência. Paciência sempre paga em todas as operações. É melhor esperar um pouco mais. E se o mercado for embora, não tem problema, mas na maioria das vezes ele só vai te dar a confluência perfeita para poder executar essa operação e seguir o movimento. E pessoal, antes de seguir para a próxima etapa, que é basicamente o gerenciamento dessa operação, que é muito importante, eu peço para vocês acompanharem esse conteúdo no Instagram, porque eu postei essa operação e várias outras que eu vi durante a semana, sempre por lá, então fica à vontade para acompanhar. Te inscreve no canal, porque toda semana tem vídeos analisando as minhas operações, mostrando o meu racional, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E deixa o like, porque esse vídeo vai ser indicado para mais pessoas que querem ter esse nível de conhecimento. E por último, se tu precisa de mais capital, link na descrição para as principais mesas proprietárias do mercado e todas elas com desconto especial usando o meu cupom FXADER. Tu vai ter no mínimo 10%, em algumas até 20% de desconto. O link tá aqui na descrição, aproveita. Agora, se eu te disser que a melhor parte dessa operação aconteceu justamente enquanto eu estava dormindo, eu vou te mostrar porque o stop bem posicionado aqui fez toda a diferença para permitir que o mercado fosse justamente na minha direção esperada. E o que a gente tinha aqui logo ao executar essa operação era definir onde o stop ficaria e o take para sair dessa operação ia ser posicionado. E o principal para entender onde colocar o stop é justamente compreender que o mercado sempre se move em ondas. Ele dificilmente vai perder uma tendência de alta rompendo o fundo anterior. E nesse caso, se a gente tinha acabado de formar um topo, era muito provável que quando ele voltasse aqui, a gente tinha justamente um ponto ideal para posicionar esse stop abaixo do fundo anterior. Porque se esse fundo fosse perdido, significava que essa tendência de alta que estava começando a se formar, ela já ia ser perdida logo no início. E esse stop bem posicionado fez justamente com que, mesmo tendo entrado um pouco cedo demais, o mercado tendo uma reação um pouco mais abaixo, não fosse o suficiente para me tirar da operação e sim dar espaço para o mercado respirar, continuar o movimento de alta que estava começando justamente agora. E o melhor é que a partir daqui eu já não precisava mais acompanhar essa operação. Eu simplesmente fui dormir tendo a certeza que o mercado já tinha dado movimento suficiente para entender. Agora ele vai continuar essa movimentação de alta, porque a gente tinha uma sequência de velas de alta positivas mostrando força, a tendência anterior de alta justamente já se consolidando para cima e principalmente o ponto que eu defini para o break-even para colocar essa operação no 0 a 0 já tinha sido alcançada, um pouco abaixo do último topo, porque aqui justamente o mercado já tinha reagido. Então era estrategicamente interessante posicionar o meu stop aqui no 0 a 0 no break-even assim que ele chegasse próximo. Só que a melhor parte disso tudo
é que esse movimento final aconteceu todo enquanto eu já estava dormindo. Simplesmente foi acordar e enxergar essa operação e ir direto no meu take profit. Acordar já com o lucro no bolso. E só que eu garanti mais de 2,5% de retorno e mais de $800 em uma única simples operação. Então, pessoal, aqui a gente construiu todo o raciocínio para entender como o mercado vinha em baixa no diário, como ele tinha alguns sinais que poderiam nos deixar confusos por lá sobre fazer essa operação ou não naquela região. Quando a gente entende justamente que o mercado se move em ondas e quais são os sinais que a gente precisa enxergar para ver uma reversão verdadeira de mercado, a gente só precisa olhar em detalhes e ver que o mercado tinha uma região muito forte e respeitada, os fundos começando a ficar cada vez mais alto a partir daqui. A gente tinha as médias móveis de todos os time frames, H4, H1 e H2, todos passando e fazendo a conversão de alta, e o movimento clássico de mercado, quando ele começa a reversão, ele vai voltar no último ponto de estrutura para a gente poder pegar aquele movimento de alta. Então, pessoal, minha dica sempre e final para vocês é: mantenham as coisas simples, fáceis. É uma leitura que qualquer um consegue com algum tempo de estudo, mas que vai te fazer replicar esse operacional sempre que tu precisar, da forma mais fácil e repetidas vezes. Então, se tu curtiu esse vídeo, deixa o like. Tu precisa de mais ajuda além do conteúdo que eu trago no YouTube? O link na descrição, a gente pode bater um papo e pensar até em fazer uma mentoria individual juntos para poder te ajudar a justamente enxergar o mercado da forma correta. E se tu não é inscrito no canal ainda, te inscreva por aqui. Tem vídeos todas as semanas e também o meu Instagram tá aqui embaixo e o link também na descrição para tu poder acompanhar os conteúdos por lá todos os dias. Beleza, pessoal? Desejo para vocês ótimos trades, uma boa semana e até o próximo vídeo.